Patriots. Warriors. Fotografios. Revolucionando conhecimento científico. E se fosse possível não apenas parar, mas reverter o acúmulo de placas que causa ataques cardíacos? Tipo, fazer o relógio andar para trás dentro das nossas artérias. Essa é a promessa que, por muito tempo, pareceu ficção científica na cardiologia. Por décadas, a nossa principal ferramenta foram as estatinas. Que são ótimas, revolucionaram tudo. Fantásticas. Mas a verdade é que, para muitos pacientes, elas não são suficientes, sabe? O risco continua ali. Exato. E é aí que a nossa análise de hoje mergulha fundo. A gente tem um material assim, fascinante, estudos clínicos de ponta, revisões e até um relato de caso que parece inacreditável. A missão é desvendar uma nova classe de medicamentos, os inibidores de PCSK9. Queremos entender como eles funcionam e o impacto real que estão tendo. E o ponto-chave é que hoje a gente consegue literalmente ver esse impacto. Não é só número no exame de sangue. Como assim ver? As fontes que a gente vai discutir usam tecnologias de imagem avançadíssimas. Ultrassom, luz infravermelha. De dentro das artérias, a gente está espiando o campo de batalha em nível microscópico. E, para começar, o gancho é perfeito. A história de um homem de 43 anos que não tinha só uma placa, ele tinha um aneurisma gigante na artéria do coração. O que aconteceu com ele resume o poder do que a gente vai discutir. Vamos começar por aí. Vamos lá. Certo. O artigo fala desse paciente de 43 anos, ele chega com um diagnóstico, assim, devastador. Hiperlipidemia familiar, uma condição genética que nunca tinha sido tratada. E para ter uma ideia do que isso significa, o colesterol LDL dele, o ruim, estava em 382. Nossa, 382. E o normal para um paciente de alto risco seria o quê? Abaixo de 50. Exato. Hoje a gente quer abaixo de 50, talvez até 40. O valor dele era quase 8 vezes maior. É uma carga de colesterol circulando no sangue 24 horas por dia. Isso causou um estrago. Ele tinha esse aneurisma, uma dilatação de 30 milímetros na artéria coronária direita. Que é algo gigantesco para uma artéria que tem poucos milímetros. Exato. E 2 agrave em outros vasos. A primeira medida foi uma cirurgia de revascularização, a ponte de safena. Uma intervenção enorme. Mas a cirurgia, nesse caso, ela cria um desvio, né? Ela não trata a causa do problema, que é o colesterol. A tempestade de colesterol continua ali. Perfeito. Aí, depois da cirurgia, começou o tratamento com remédios. Primeiro, estatinas na dose máxima. Não adiantou muito. O LDL continuou nas alturas. 4 meses depois, adicionaram um inibidor de PCSK9. Anos depois, um terceiro remédio, a ezetimiba. E aí sim conseguiram baixar o LDL para uma faixa entre 30 e 60. E é aqui que a história fica realmente impressionante. Conta pra gente. 5 anos depois de começar essa terapia combinada, uma nova tomografia mostrou que aquele aneurisma de 30 milímetros tinha encolhido para 8 milímetros. E de 30 para 8. É uma redução de mais de 70%. Exatamente. E não parou. 8 anos depois, uma nova imagem mostrou que ele tinha diminuído ainda mais e a placa de gordura ao redor tinha regredido visivelmente. Uau! O que é fascinante, e as fontes sugerem isso, é que foi uma combinação de fatores. A cirurgia de bypass mudou o fluxo de sangue, o que aliviou a pressão ali, e a terapia super agressiva com o inibidor de PCSK9 fez o resto do trabalho. Essa história é incrível, mas a chave parece ser esse tal de inibidor de PCSK9. Para a gente entender o que ele fez, precisamos dar um passo atrás. O que é exatamente essa proteína PCSK9? Ótima pergunta. O mecanismo é, assim, muito elegante. Pensa o seguinte, o nosso fígado tem portas na superfície das células. São os receptores de LDL. Certo. A função dessas portas é capturar o colesterol LDL do sangue e trazer para dentro para ser processado. Quanto mais portas abertas, mais limpo fica nosso sangue. Ok, faz todo sentido. Mais portas, menos colesterol circulando. Exato. Aí entra a PCSK9. Ela é uma proteína que funciona como um segurança
que fecha essas portas de forma permanente. A PCSK9 gruda num receptor de LDL e quando ele entra na célula, ela sinaliza: destrua essa porta. Ah, então a PCSK9 é a vilã da história. Ela manda o corpo se livrar das ferramentas que ele usa para limpar o colesterol. Perfeito, exatamente isso. O que os inibidores de PCSK9 fazem é usar anticorpos, tipo mísseis teleguiados, que capturam a PCSK9 no sangue antes que ela chegue nas portas. E aí, sem a PCSK9 para dar a ordem, o que acontece com a porta, com o receptor? Ele é reciclado. Ele deixa o colesterol dentro da célula e volta para a superfície, pronto para trabalhar de novo. A porta se abre, fecha e se abre de novo, em vez de ser destruída. Entendi. E o efeito disso é uma redução, assim, brutal nos níveis de LDL. Coisa de 50%, 60%, mesmo em quem já está tomando estatina no máximo. Peraí, então o principal efeito é tirar mais colesterol do sangue. Mas no caso do aneurisma, você falou que o remédio também age na inflamação. Isso quer dizer que o benefício não é só limpar o encanamento? Essa analogia é perfeita, é exatamente isso. As fontes chamam de efeitos pleiotrópicos. A pesquisa mostra que, além de baixar o LDL, a inibição da PCSK9 tem efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes. Ela parece atuar diretamente na parede do vaso, acalmando a inflamação que torna a placa perigosa. Ah, então não é só a quantidade de colesterol. É a saúde da artéria em si. Exato. E é isso que nos leva aos estudos de imagem. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque uma coisa é ver o número do colesterol cair no papel. Outra, completamente diferente, é ver a placa de gordura encolhendo dentro de uma artéria viva. É o que o estudo Pecman-AMI fez. Exatamente. O Pecman-AMI foi genial. Eles pegaram pacientes que tinham acabado de sofrer um infarto, ou seja, gente com a doença superativa, e usaram 3 tecnologias de imagem de dentro das artérias. 3 tecnologias diferentes ao mesmo tempo? Sim, uma abordagem multimodal. Primeiro o IVUS, um ultrassom intravascular. Pensa nele como uma trena de alta tecnologia que mede o tamanho e o volume da placa. Ok, uma trena para medir o volume. Entendi. E a segunda? A segunda é o NIRS, que usa luz infravermelha para ver do que a placa é feita. Ele mede a quantidade de gordura, o núcleo lipídico. Ah, então a trena mede o tamanho e o NIRS verifica o recheio da placa para ver se é um recheio gorduroso, perigoso. E a terceira? A terceira é a OCT, a tomografia de coerência óptica. Ela tem uma resolução absurda, quase microscópica, e serve para medir a espessura da capa fibrosa. Essa capa é a casca que cobre a placa. Se for fina, pode rasgar e causar um infarto. Se for grossa, a placa está mais estável. Entendi. Então eles mediram o tamanho, o recheio e a casca. Eu imagino que melhorar só uma dessas coisas já seria um avanço. Mas eles buscavam algo mais, né? Muito mais. Eles criaram um desfecho que chamaram de regressão tripla. Para um paciente atingir isso, ele precisava melhorar nas 3 frentes ao mesmo tempo. Todas as 3. Todas as 3. Reduzir o volume, diminuir a gordura e aumentar a espessura da capa. Ou seja, a placa não só encolhe, como o recheio fica menos perigoso e a casca fica mais forte. É a transformação de uma placa vulnerável numa placa estável. Isso. E eles conseguiram. Conseguiram. Quase 1/3 de todos os pacientes atingiu essa regressão tripla em 1 ano. Mas o dado crucial é a diferença entre os grupos. No grupo que tomou placebo, 23% atingiram. No grupo que tomou o inibidor de PCSK9, Quanto? a taxa saltou para 40,8%. Quase o dobro. Quase o dobro. Isso é uma diferença enorme. E o mais importante, isso se traduziu em menos problemas para os pacientes. Sim, quem alcançou a regressão tripla teve muito menos eventos cardiovasculares no ano seguinte. Isso conecta a imagem com o que realmente importa, a vida da pessoa. Isso solidifica a ideia de que não é só encolher a placa, é torná-la menos perigosa. E as fontes também citam muito o estudo Fourier. Sim, se o Pecman nos deu a foto,
O Fourier nos deu o filme completo do resultado clínico. Um estudo gigante com mais de 27 mil pacientes. Eles não fizeram imagem, mas acompanharam os pacientes por anos para ver quem tinha evento. E o que ele mostrou? O tratamento com o inibidor de PCSK9 reduziu o LDL em 59%, atingindo uma média de apenas 30 miligramas por decilitro. 30. Isso é incrivelmente baixo. Lembro que a meta era abaixo de 100, depois 70. 30 parecia ficção científica. E isso se mostrou seguro. Exato. Essa era a grande dúvida, e o Fourier respondeu: sim, é seguro e muito eficaz. Essa redução drástica do LDL se traduziu numa redução de 15% no risco de eventos graves. O estudo provou que baixar o colesterol a esses níveis ultra baixos salva vidas. Os resultados dos ensaios são, francamente, espetaculares. Mas sempre tem a questão. E no mundo real, fora do estudo clínico? Uma das fontes foi investigar isso na Itália. E esse é um contraponto essencial. A boa notícia é que a análise deles, com dados da vida real, confirmou os resultados. Usar os inibidores estava associado a um risco menor de infartos e AVCs. Ok, então eles funcionam na prática. Qual é a má notícia? A má notícia é quem está recebendo o tratamento. O estudo revelou que só 8% dos pacientes que eram elegíveis, que tinham indicação clara, de fato receberam a prescrição. Só 8%? Por quê? Existe um abismo entre o que a ciência sabe e o que chega no consultório. É uma combinação de fatores. Custo, que no início era altíssimo, acesso, burocracia, e também um fenômeno que a gente chama de inércia clínica, a tendência de continuar fazendo o que sempre foi feito. Entendi. Ter uma bala de prata não adianta se ela fica guardada na caixa. Exatamente. Mas a tecnologia não para. E as fontes mostram que o futuro pode ser bem diferente. O estudo Pursuit, por exemplo, fala de algo novo. Sim, aqui a gente começa a olhar para o horizonte. O Pursuit testou uma molécula que não é um anticorpo injetável. É um inibidor de PCSK9 de molécula pequena, basicamente um comprimido. Um comprimido, de uso diário. Isso mudaria completamente o jogo em termos de acesso, de aceitação. Sem dúvida. Uma injeção a cada 2, 4 semanas é um obstáculo para muita gente. E os resultados iniciais são promissores, com reduções de LDL de mais de 50%. Se isso se confirmar, seria a próxima grande revolução. Mas tem mais. Mas O que vem depois da pílula parece ainda mais disruptivo. O artigo Pro-Protein Converting Subtilizing Tree descreve algumas dessas tecnologias. Certo. A primeira já é realidade, chama-se SARNA, o medicamento Inclisiran. Em vez de neutralizar a proteína que já está no sangue, ele vai direto na fonte. Ele entra no fígado e desliga a mensagem do gene que manda produzir a PCSK9. Espera, ele impede a fabricação da proteína. Exato. E o efeito é tão potente e duradouro que o tratamento são só 2 injeções por ano. 2 por ano. E pronto. Isso já é incrível. E você disse que tinha mais. Tem. O próximo passo é a edição de genes, que já está em testes em humanos. Uma das abordagens, a mais avançada, chama-se VERV-101. Ela usa a tecnologia CRISPR para entrar nas células do fígado e fazer uma pequena e precisa alteração no código genético, desativando permanentemente o gene da PCSK9. isso é inacreditável. Você está me dizendo que, no futuro, uma pessoa poderia receber uma única aplicação para basicamente consertar a genética do colesterol para sempre? A promessa é essa, um tratamento one and done, uma única intervenção para resolver um problema genético para o resto da vida. É uma mudança de paradigma. Uau! Então, o que tudo isso significa? A gente começou com a história de um aneurisma que encolheu, passamos pelos estudos que nos mostraram placas se tornando menores, mais estáveis, e terminamos olhando para um futuro com pílulas, injeções semestrais e tratamentos únicos que podem editar nosso DNA. Se a gente conecta tudo isso, o que estamos testemunhando é uma aceleração vertiginosa na forma como lidamos com uma das doenças mais letais do planeta. A jornada do colesterol é notável, de algo controlado com dieta, para comprimidos diários e agora
para um alvo de intervenção genética. E essa jornada toda levanta uma questão final para a gente refletir. À medida que nos aproximamos de terapias que podem silenciar um gene para sempre com uma única aplicação, como isso muda a definição de tratar uma doença crônica? A gente deixa de gerenciar uma doença para, em essência, editá-la para fora do nosso genoma. Exato. Qual é a linha que separa o tratamento do aprimoramento? E como a gente vai garantir que essas tecnologias transformadoras cheguem a quem precisa, e não apenas a quem pode pagar por elas? Conhecimento hot. Trials hot. Conhecimento hot. Revolucionando o conhecimento científico.